Namastê, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. Então, meu nome é Maitreya, eu sou Acharya do Kriya Yoga de Babaji. Acharya quer dizer professor, mestre, alguém especializado, alguém que ensina o que pratica ou que pratica o que ensina. E eu vim trazer para vocês então essa aula bônus com duas técnicas de respiração que a gente chama no yoga de pranayama e uma técnica de meditação que a gente chama de dhyana. E elas não são as técnicas do Kriya Yoga de Babaji, porque elas só são transmitidas através de iniciações, né, sempre presenciais, mas uma delas, na verdade, as respirações são do Kriya Yoga, mas elas são abertas, são terapêuticas, então elas podem ser ensinadas abertamente. E a meditação, ela não é uma meditação do Kriya Yoga, mas ela é uma meditação ligada à tradição do Kriya Yoga, à tradição dos Siddhas, e que ela tem muito efeito, ela é muito eficaz e ao mesmo tempo simples, né? Então a gente vai iniciar com uma técnica de respiração que é uma forma de preparar também para as respirações mais profundas, que é uma técnica de limpeza. Eu vou pedir para vocês pegarem um pedaço de papel higiênico ou lenço, que a gente vai fazer uma forma, eu brinco que é uma forma yogi de assoar o nariz, né? Então a gente vai fazer uma purificação não só das vias respiratórias, do muco que pode ter nas narinas, mas mesmo que não tiver nada, estiver livre, a gente faz porque abre os canais de energia. A gente tem ligação dos canais de energia na coluna com as narinas. Então tem esse efeito sutil. Então como que ele vai funcionar? A gente vai fazer juntos depois, eu vou demonstrar antes. A gente inspira pelas duas narinas, polegar direito tampa a narina direita, solta o ar com força. Essa força eu faço levando o umbigo lá para dentro, então vou demonstrar. E eu faço uma contração forte no final, para expelir totalmente o ar. Vou fazer 5 vezes com uma narina, a gente inverte com o mindinho anelar tampa à esquerda e vai soltar pela direita 5 vezes também. Então a gente pode fazer. Agora a gente vai inverter a narina. E respira normalmente pelas narinas, talvez você sinta uma sensação de formigamento, vibração, e é comum. Então, especialmente, ela vai ser muito boa para o seu dia a dia, quando você tiver muco. Muitas pessoas acordam normalmente com muco, precisam, né, fazer uma lavagem. Você pode usar essa técnica todos os dias ou antes de fazer as outras técnicas de respiração. Então, a próxima que a gente vai fazer a gente tem como base a respiração completa, que a gente chama no yoga, que é um movimento completo da respiração, que por si só já é muito bom para a nossa saúde mental e física. Então, como que funciona? A gente separa em uma respiração baixa, que é a região, pensa no umbigo, respiração média nas costelas e alta na região do peito. Então, você pode trazer primeiro uma mão só na região do umbigo e você vai soltar o ar como se fosse fugindo da sua mão, sugando o umbigo, solta todo o ar. Inspira, você vai empurrar a sua mão. Então o diafragma, que é o músculo da respiração, ele vai empurrar os órgãos e o umbigo vai lá para frente, como se fosse empurrando a mão enquanto o ar entra. Pensa num balão. O ar entra no balão e ele expande. Então a mesma coisa. Expira, volta. E você pode, no final da expiração, sugar um pouquinho. Então esse é só o primeiro estágio baixo que a gente chama. Agora a gente vem com a outra mão na região das costelas e vai até a fase média que a gente fala. Então começa lá embaixo, solta o ar sobre o umbigo, inspira, vai expandindo, empurrando a mão lá do umbigo, e depois essa região das costelas que expande
Expira, relaxa a região das costelas, abdômen. No final da expiração, vai trazendo o umbigo para dentro. E agora, a gente vai sentir os 3 estágios. Traz a mão mais em cima no peito. Começa, então, inspirando e expandindo a região do abdômen. Região intercostal. E a região do peito no final da inspiração. Você vai notar que sobe um pouquinho esse osso da clavícula, expande o peito. Expira, relaxa o peito. Região intercostal relaxa, abdômen. No final da expiração vai trazendo o umbigo para dentro. Inspira, expande, abdômen, costelas, peito. Expira, relaxa peito, costelas, abdômen. Então esse é o primeiro aspecto dessa respiração. Segundo, a gente vai contar o tempo da inspiração mentalmente. Então eu vou começar a inspirar. 1, 2, 3, vou mentalmente contando. O número que eu encontrar no final da inspiração plena, quando encher o meu pulmão sem muito esforço, de forma confortável, eu vou fazer a expiração no mesmo tempo. Então, se eu inspirei em 4, vou expirar em 4. Inspirei em 6, expiro em 6 também. Se você conseguir, for fácil para você e você pode treinar, se não for fácil no início, você deixa de lado e você vai treinando com o tempo. A gente faz uma leve contração da região da glote, que é a mesma contração que a gente faz para cochichar. A gente tem que contrair. E fica fácil, também quando a gente vai tirar o muco da garganta, essa mesma contração, só que leve. Então eu posso testar pela boca só para entender. Então esse chiado acontece, só que agora eu vou fazer só com o nariz. Então tem esses 3 aspectos, mas a gente vai começar um de cada vez, eu vou guiar vocês. Então, a movimentação, a contagem e a contração na glote. A gente vai começar com a movimentação. As mãos podem estar em Chin Mudra, que é esse gesto ponta do polegar indicador, ou sobre as pernas, ou uma sobre a outra. Então, comece a inspirar pelo nariz, expandindo o abdômen, região intercostal e peito. Expira, relaxando o peito, região intercostal, abdômen, vai sugando o abdômen em direção à coluna enquanto solta todo o ar. Inspira, expande o abdômen, região intercostal e peito. Expira, relaxa o peito, região das costelas, abdômen, vai trazendo o umbigo em direção à coluna, solta todo o ar. Mantenha essa respiração. Agora agrega a contagem. Inspira, vai contando mentalmente. 1, 2, 3. Expira no mesmo tempo que você encontrou na inspiração. Fazendo a respiração da mesma forma que você vinha fazendo. Talvez nas primeiras vezes não esteja exato e você vai ajustando. Agora você tenta agregar essa contração da glote. Lembra a contração que você faz para cochichar. Uma leve contração, tanto na inspiração quanto na expiração. Se nas primeiras vezes está difícil, você mantém só os 2 aspectos do movimento e da contagem.
E a gente agrega ainda uma contagem, que não é essa contagem mental que você estava fazendo, que esse era o tempo de inspiração e o tempo de expiração. Agora a gente vai contar as respirações, para que você depois consiga fazer de forma autônoma e você saiba mais ou menos quanto tempo e você vai praticar. Então você não vai precisar botar, você poderia botar de 3 a 5 minutos um sininho, mas tem uma forma que você tem no seu próprio corpo e que você ganha autonomia. No início pode ser que você se perca um pouco, não lembre, mas com a prática, em questão de poucas vezes que você faz, você já consegue literalmente incorporar isso. Então, como que é? A gente vai contar as respirações. Então, você conta o tempo, que é o que a gente já falou, e agora você tem a contagem dos ciclos respiratórios. Então, inspirei, expirei, é um ciclo. Eu vou contar, só que em vez de eu contar mentalmente, eu vou contar com a mão. Então, o polegar é o contador, é o que vai contando. As marcações são a ponta do dedo e as falanges, as articulações. Então, eu começo aqui, que vai ser o primeiro. Inspiro, expiro. Quando soltar o ar, meu dedo caminha para a articulação. Inspira, expira. Vai inspirar de novo, caminha para o outro. Expira, inspira, chegou na base. Aí você vai para a ponta do outro dedo. Inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. Base. Aí vai para a ponta do outro. Inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira na base. Aí o mindinho, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. Quando chegar na base do mindinho, vamos fazer, são 16, né? E aí acabou. Então você tem mais ou menos, vai depender do ciclo de cada um, do tempo, mas você tem de 5 a 7, 8 minutos. E é um tempo bom para você, um tempo mínimo e um tempo ideal para você ter uma mudança na sua fisiologia, na sua mente, no seu campo emocional também. Então agora a gente vai falar sobre a meditação e depois a gente então vai fazer tudo junto. Então a meditação que eu vou ensinar para vocês, ela chama Hansa. É uma meditação bem tradicional do yoga, bem simples, teoricamente, né, nos seus elementos. O que é complexo é a nossa mente, né, e é o nosso treino de controle da nossa atenção, e isso você vai desenvolver com o tempo. Então, é esperado que a gente se distraia, é esperado que a gente desvie a atenção para outras coisas, e ela funciona justamente com esse som do Hansa para trazer a nossa atenção de volta. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai ter terminado a respiração, a gente já fica na mesma posição. Ao terminar a respiração, você vai perceber que você está num estado mais tranquilo, mais centrado, talvez até com vontade de ficar nessa sensação. E aí você começa imediatamente a meditação. Então, tanto o pranayama quanto a meditação, você pode fazer nas posturas tradicionais de yoga, sentada no chão. É sempre legal você ter uma almofada na região do cóccix para elevar um pouquinho o seu quadril. Quanto mais necessidade, se o joelho fica muito para cima, mais alto tem que ser a almofada, mas pode ser numa cadeira também. Ideal uma cadeira mais confortável, que tenha o espaldar reto, né, que você não fique muito para trás. O ideal é a coluna estar alinhada. Pode ser encostado na parede também, se você senta, mas sente a necessidade que às vezes você não consegue sustentar, não fica confortável, apoia na parede, né? Então é ideal que a coluna esteja alinhada, mas pode ser, né, num sofá que tenha um encosto, ou numa cadeira confortável, ou na parede, ou usando uma almofada maior. Então, você terminou o pranayama, você vai iniciar a meditação, então já começa nessa postura confortável. E as mãos a gente pode deixar em forma de concha, a esquerda sobre a direita. E você vai deixar a sua respiração guiar essa meditação. Então, enquanto no pranayama a gente controla a respiração propositalmente, nessa meditação a gente não vai controlar. E isso é muito importante. Muita gente tem costume, às vezes, de já fazer meditação e controla a respiração, e talvez tenha que fazer esse exercício de uma mudança de hábito. Aqui você vai deixá-la totalmente relaxada e ela vai vir com um padrão da respiração que você acabou de fazer. Então, por isso que elas são juntas, esse pranayama
e essa meditação. Um ajuda o outro. Então você acabou a respiração, você vai relaxar a musculatura da respiração e vai observar a sua respiração. E vai deixar acontecer natural e vai acompanhar o ar entrando e saindo. Quando o ar entrar, você vai mentalizar, você vai mentalmente reproduzir o som hum. E quando o ar sair, espontaneamente, você mentaliza sa. Quando mentaliza hum, lembra, ela tem um significado, que é eu sou. E sa quer dizer literalmente isso. Quando fala isso, em yoga está falando da realidade, do universo, de tudo, né? Como você entende a energia universal, o todo, a fonte de energia. E então é uma forma da gente sair da identificação do ego, do eu, que tem todas, né, o subconsciente que vocês vêm estudando no livro, com suas crenças e suas limitações, e você se identifica com o todo, com a energia, com a fonte de tudo, com a consciência que está em tudo, e você expande, sai dessa consciência limitada do ego e vai para o seu eu superior, o seu eu divino. Então, basicamente é isso. Então você vai também começando a concentrar na respiração, de repente somente vai pensar no que você tem que fazer amanhã. Aí calma e gentilmente, quando você perceber isso, você volta a observar a respiração. Se estiver acontecendo a inspiração, você mentaliza Ram. Se estiver acontecendo a expiração, mentaliza Sa e volta a ficar, a permanecer observando o fluxo entrando e saindo e repetindo o som. E é comum, principalmente no início, que a sua mente vá para outras coisas de novo, e aí você vai perceber, aí você traz de volta. Então, o início do nosso treino com essa meditação é trazer de volta, não é necessariamente conseguir ficar muito tempo concentrado. E eventualmente isso acontece, e com a prática isso acontece com certeza. Então, só para vocês terem isso, para vocês ficarem tranquilas em relação a isso, que pode ser comum você perceber que você se distrai muitas vezes, e isso é comum e já é esperado. Porém, se você tem um pouquinho de treino, você vai perceber que você consegue se concentrar mais. E assim, para isso que ela está aí, para a gente treinar, não para conseguir necessariamente. Então, a gente vai para a nossa prática, então agora, as respirações e já fazendo a meditação. Então agora a gente vai iniciar o pranayama, chama Matrika Pranayama, que é o tempo de inspiração e expiração igual. Esse é a base dele, é o que gera o estado de calma e de estabilidade na respiração e que conduz para a meditação. Então ele é o mais importante. Vocês podem fazer o de limpeza, como eu ensinei antes, como uma preparação, potencializa mais ainda, mas um dia que vocês talvez não tiverem tempo ou quiserem só fazer direto, então vocês podem fazer como a gente vai fazer agora. Então a gente vai começar o pranayama. Então ele tem alguns estágios e talvez na primeira vez você, a partir da contagem dos dedos pode ser difícil, pode ser que você já consiga fazer. Se você sentir que são muitas coisas para pensar ao mesmo tempo e você não vai conseguir ou vai se atrapalhar com a contagem da mão, agora você deixa que eu vou estar contando as 16 respirações. Então você vai fazer. E aí depois você treina para fazer independente e vai treinando, pode treinar só a parte dos dedos e depois ir agregando os outros aspectos. Então, relembrando, a gente vai inspirar em estágios, inspira, expande abdômen, região intercostal e peito, expira, relaxa peito, região intercostal e vai trazendo o umbigo em direção à coluna enquanto solta o ar. Enquanto isso, a gente vai estar contando mentalmente o tempo da inspiração e da expiração. Inspirei em 8, expirei em 8. Inspirei em 4, expirei em 4. O tempo que for confortável para você. E a contração da glote, leve contração da glote. Aqui estou fazendo pela boca só para você repetir e sentir como é, mas a gente vai fazer só pelo nariz. Então, quem for contar, polegar na ponta do dedo indicador, solta todo o ar, inspira expandindo o abdômen, região intercostal e peito, expira, relaxa peito,
região das costelas, abdômen, solta, o ar trazendo o umbigo em direção à coluna, esvazia o pulmão. Inspira, expande abdômen, região das costelas e peito. Expira, relaxa peito, costelas, traz o umbigo em direção à coluna, solta todo o ar. Conta mentalmente, inspiração. Expira no mesmo tempo. Se você ainda não agregou, agrega a contração da glote, fazendo esse chiado, contraindo um pouquinho e dificultando a passagem do ar. Relaxa a respiração, pode deixar as mãos em forma de concha, esquerda sobre a direita, repousando nas pernas. Sente o diafragma relaxado, a musculatura do abdômen, do peito. Permite a respiração ficar totalmente solta, relaxada, espontânea. Vai percebendo o seu corpo, as sensações em todo o seu corpo, desde os pés, as pernas, coxas, quadril, sente o apoio de onde você está sentando, percebe as sensações, a região do abdômen, da lombar, subindo pelo seu tronco, sentindo o peito, as costas, só percebendo o seu corpo, ombros, braços, antebraços, mãos, pescoço, a nuca, a face, a cabeça toda, até o topo da cabeça. E busca ir relaxando seu corpo nesse alinhamento. Imagina que seu cérebro relaxa dentro do crânio.
todo o sistema nervoso, a medula, ao longo de toda a coluna, relaxa, solta. Uma onda de relaxamento que vai pelo seu sistema nervoso para todo o seu corpo. E sente todo o seu corpo de uma vez. Leva a atenção para um ponto no centro do seu corpo. Não importa exatamente aonde, mas imagina um ponto central no seu corpo. Imagina como uma pequena, minúscula bolha de sabão. Imagina que essa bolha de sabão ela vai expandindo lentamente, começando a crescer, expandindo em todas as direções, crescendo. Então vai crescendo um espaço dentro de você, como se a película dessa bolha fosse desmaterializando o seu corpo. À medida que ela cresce, vai criando um espaço vazio, que vai continuar crescendo, expandindo, expandindo mais e mais. Seu corpo como se fosse uma estátua que é oca por dentro. Vai sentindo, imaginando esse espaço dentro de você crescendo. Vai começando a chegar nas camadas mais superficiais no seu corpo, como se nessa estátua essa camada fosse ficando cada vez mais fina. Se aproximando da pele, que é esse limite entre o interno e o externo. E também esse limite vai se desfazendo. Então não há mais dentro ou fora. Assim como a fumaça de um incenso, o perfume do incenso, ele se dissolve no ambiente, no ar, na atmosfera, também sente, imagina que você se dissolve, se unindo com toda a atmosfera, todo o ar, toda a natureza. Sente, imagina essa expansão e repousa a sua atenção no fluxo da respiração, sem interferir. Deixa ela acontecer espontaneamente. Quando acontecer a inspiração, mentaliza o som RAM. Quando acontece a expiração, naturalmente mentaliza Sa. Inspiração RAM, expiração Sa. Permite que a respiração aconteça espontânea e que ela guie a sua meditação. Quando inspira RAM, mentaliza eu sou, lembra desse conceito. E Sa, na expiração, isso, o todo, a natureza, o universo. Inspira RAM, expiração. Vai permitindo seu corpo, sua respiração e sua mente repousar no fluxo da respiração e relaxar. Se e quando a sua mente, sua atenção se desviar para algum objeto, seja ele qual for, seja um outro pensamento, seja um som ou algum objeto do ambiente, você volta gentil e calmamente a sua atenção para a respiração. Percebe, se estiver acontecendo a inspiração, mentaliza RAM. Se estiver acontecendo a expiração, mentaliza Sa. E volta a repousar a atenção na respiração, acompanhando mentalmente com esse som RAM, Sa. Eu sou isso.
lentamente começa a retomar o controle da respiração, vai expandindo, respirando um pouco mais lento e profundamente. Sentindo o movimento da respiração expandir, mover seu corpo internamente. Um dedo de cada vez, começa a movimentar os dedos das mãos, dos pés, expandindo para as pernas, os braços, vai abrindo os olhos. Você pode encerrar trazendo as mãos no centro do peito, saudando, fazendo uma reverência à fonte de energia e consciência, ao seu potencial de consciência, sua mente, suas emoções, especialmente seu corpo físico, agradecendo pela inteligência, pela capacidade de autorregeneração, de autocura, esse movimento constante que o corpo está fazendo de purificação, de regeneração. E vai desfazendo. Então, grato pela sua atenção e tenha um bom proveito dessa prática. Revisa as explicações no início para você ancorar e interiorizar a técnica, e com pouco tempo de treino você já vai ter autonomia de sentar e fazer sem ter que consultar nada, e isso se tornando um hábito, você vai perceber muitas mudanças na sua vida, desde o seu corpo, na sua fisiologia, até na sua saúde mental, na qualidade dos seus pensamentos. E se você se interessou, gostou dessa prática, eu tenho aulas de yoga online, em turmas, tem também um trabalho de yoga personal, que é também de yoga terapia, então envolve definir um tipo de prática específico para as suas necessidades. Eu também sou naturólogo, então vou agregando questões de orientação alimentar, de uso de ervas, de chás, então, ou outras terapias de autocuidado, e principalmente, né, focando no tipo de prática que precisa para o seu biotipo, conforme a Ayurveda, ou conforme as situações, desafios ou desequilíbrios que você possa estar passando, desde físicos ou mentais, emocionais. Então, você pode entrar em contato para também saber sobre esse trabalho, se você tiver interesse. E nessas aulas, nesse trabalho orientado, a gente tem também a parte dos asanas, que são as posturas, que é o que é mais famoso normalmente no yoga. Quando você digita yoga ou você vê um vídeo sobre yoga, normalmente você vai ver só as posturas. E aqui, pelo contrário, você viu a parte de pranayamas, respirações e meditação, que é o coração do yoga, é o que realmente transforma. Mas os asanas são muito importantes também para preparar o corpo e a mente para a gente poder ficar mais tempo, né? Seja nessa postura, seja em outras, mas que as posturas, seja na cadeira, seja essas posturas, sejam confortáveis e você possa ficar bastante tempo. E que é isso, você tenha conforto, tenha bem-estar meditando, e isso às vezes precisa de um treino. E não só isso, os asanas têm todo um trabalho de cura do corpo, né? Porque você tem diferentes posturas e elas são pensadas como se fosse uma massagem no nosso sistema endócrino. Você tem torções, você tem pressões, né? Ou, por exemplo, tem posturas que você abre muito essa região, então você estimula a paratireoide, então você aumenta o metabolismo. Tem posturas que você vai fechar e vai contrair, você vai diminuir o metabolismo. Então, são posturas que a gente vai complementando uma outra, inclusive para ter o equilíbrio, né? Nesse exemplo que eu usei dessa glândula, para regular o sistema endócrino. Quando você regula o sistema endócrino, você tem um efeito cascata em todo o resto do sistema, né? Hoje a gente fala em sistema neuroimunoendócrino, né? Como se fosse uma coisa só. E na verdade, né? Então, a nossa imunidade, nosso metabolismo, tudo tem a ver com nosso sistema nervoso e as nossas glândulas e as posturas, né, do Kriya Hatha Yoga especialmente, que é o que eu trabalho.
tem esse ajuste assim da sua fisiologia a partir de dentro, a partir do sistema nervoso endócrino. E claro, você tem inversão da postura, que aumenta a sua circulação, que elimina toxinas, então ajuda muito no processo de estabelecer o corpo ideal, pensando seja em peso, seja em massa muscular. Se às vezes você tem um pouco a mais, você vai deixar de ter. Às vezes a pessoa não tem muita massa e ela ganha um pouco, né? O que é mais raro, mas é só se ela precisa. Mas normalmente você vai chegando mais naturalmente. É claro que isso prevê uma alimentação mais balanceada, a prática de yoga em si, e aí você tem esse resultado de um estímulo que é físico também e que vai para além do físico, porque as posturas te trazem um estado de equilíbrio emocional, mental e de calma, e também esse estímulo mais físico da desintoxicação e do estímulo do metabolismo para realmente a eliminação de excesso de tecidos também. Como eu falei, as técnicas do Kriya Yoga são passadas nas iniciações e elas são um tanto quanto mais complexas, com mais detalhes, mas qualquer pessoa pode fazer, mesmo quem não fez yoga e está começando a fazer yoga pode fazer, e quem já tem mais experiência também, né? E aí, como eu falei, elas são só presenciais, então você pode ver no meu site ou no Instagram, né? A gente tem a divulgação de quando vão acontecer e onde vão acontecer. Você pode entrar em contato também para saber e eventualmente, né, a gente ou tá indo próximo a você, ou também, se você às vezes tem contato, ou você tem um espaço, você tem um contato de alguém, a gente pode também movimentar para fazer acontecer, é uma possibilidade. Então, é uma forma de aprofundar, e aí na iniciação você tem, né, uma receita de bolo, a gente brinca que é uma receita de bolo da felicidade e da saúde, porque você tem uma prescrição do que você vai fazer ao longo de uma semana. Então você tem estruturado de tudo, da imensidão de técnicas que o yoga tem. Você vai ter algumas, e dessas algumas você faz um dia, outras outro dia. Então é uma prática que você vai levar, em média, o mínimo 30 minutos a 50 de manhã e mais 20 à noite. Se você fizer 2 práticas por dia, que é o ideal, você pode começar com uma até chegar a fazer 2. Então, é algo que não exige tanto tempo, porém, o resultado é incrível, realmente, assim, algo que, não, por mais que a gente falar, não dá para explicar realmente e dar uma noção do que é, mas realmente é algo que transforma a nossa natureza, tanto física quanto emocional e mental, e trabalha profundamente, né, as questões da mente subconsciente que vocês já viram no e-book, o quanto é importante, e lá você tem um complemento, né, assim como o Theta Healing, a Ana trabalha com Theta Healing e faz Kriya Yoga, e a gente faz esse paralelo como uma complementa a outra, trabalham no mesmo sentido. Então, essa é uma oportunidade também para quem sentir, claro, de seguir esse caminho. E nessa iniciação, então, nesse combo, né, nessa receita, você tem uma série de 18 posturas, que você não precisa fazer as 18 todos os dias, você vai fazer algumas delas, até aprender ela, e se você aprender totalmente, você já está decorado, você até pode fazer, mas no início você vai levar um pouco mais de tempo, então você pode ir separando, e são 6 fases de um pranayama, então tem um pouquinho de algumas coisas que a gente fez nesse pranayama, ele também tem, mas vai ter outras coisas a mais, visualizações, concentração, os mudras, que são gestos, bandas, fechamentos de canais de energia, e mais 7 meditações, uma para cada dia da semana, que também elas vão desde a purificação da mente subconsciente, desenvolver concentração, capacidade de visualização, a gente usa bastante, para você criar, mentalizar, estruturar o que você quer manifestar, inclusive manifestar estados positivos emocionais, de saúde, não só coisas físicas externas, como um carro, uma casa, talvez, mas também manifestar o que você quer ser. E trabalhando a intuição, né? Até as últimas, elas vão trabalhando o reconhecimento e o contato com a sua intuição, e o objetivo é você ouvir a voz da intuição, seja ouvir diretamente, ou seja por insights, por imagens mentais, enfim, ideias inspiradas, até realmente você desenvolver, a escutar a voz da intuição realmente.
Então, essa é a primeira iniciação. Depois existe uma segunda, uma terceira, mas o principal está na primeira, e a partir da primeira você vai conhecendo o restante do caminho, se você tiver interesse. E quanto tempo dura? E, normalmente, essas iniciações, elas duram num final de semana, e a gente tem sexta-feira uma palestra introdutória, que já faz parte do seminário, mas ela é aberta para as pessoas que querem conhecer também, e sábado e domingo o dia todo, normalmente das 9 às 19, sábado, domingo. Então a gente faz esse intensivo e você sai, tem uma apostila que você tem ali, não tem tudo descrito, porque é uma tradição oral, mas você tem palavras-chave que vão te lembrar de como que é feita a prática, e você vai fazer as suas anotações, claro, vai tirar todas as dúvidas, vai anotar como é que faz, como são os detalhes, e aí depois você, em casa, você segue com as suas anotações, e eu fico disponível para dúvidas, e a gente estimula, né, encontros, seja às vezes eu guiando, ou seja, na cidade que a gente faz, as pessoas se juntam para praticar e trocam experiências, tiram dúvidas, e se caso o grupo inteiro fica com dúvida e não sabe responder, aí me contata, eu respondo, e assim a gente vai é, se ajudando, eu vou dando suporte para as pessoas fazerem a sua prática individual. Então ele é um caminho que te dá essa autonomia. Você recebe, né, um pacote de técnicas, e você vai desenvolvendo a sua autonomia, e num dado momento você tem uma prática consistente de yoga, de autoconhecimento, de saúde, bem-estar, de uma forma muito eficaz, que realmente transforma, tanto eu quanto a Ana, como todo mundo que eu conheço que pratica Kriya Yoga, é um divisor de águas, né? Você é uma pessoa antes e uma pessoa depois, assim. Claro, tem aspectos nossos que não mudam, eles só melhoram, né? Mas, assim, é um caminho de autoaperfeiçoamento, assim, muito significativo.